Vamos voltar esta manhã até 2 Coríntios capítulo 10, como já podem observar na tela. Na semana passada fizemos uma introdução que contemplou somente o que são os falsos mestres, os falsos apóstolos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e fizemos ênfase, força, naquilo que é uma mudança radical na forma como o apóstolo Paulo escreve os capítulos 10, 11, 12, 13 e 14, onde nós vemos um tom algo distinto, um tom um pouco mais sério, mais severo. O apóstolo Paulo foi bem exortativo no início da carta, mas foi muito amoroso ao mesmo tempo, muito gracioso na forma em que ele escreveu aos Coríntios. Mas nesta última secção há uma mudança totalmente diferente, o que levou muitos estudiosos a pensar mesmo que esta é uma carta distinta que ao longo da história da igreja foi colada a esta segunda carta, e que devia ser vista como uma carta distinta ou até mesmo a carta severa que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Mas nós sabemos que não é isso. Realmente a mudança de tom se dá por causa da urgência do tema, a urgência daquilo que está a ser tratado, que é a presença, a entrada, os intrusos que estão agora na igreja de Corinto, que são os falsos mestres, e que, pela tristeza do apóstolo Paulo, já convenceram uma minoria. Há um grupo de pessoas que começou a ouvir as falsas doutrinas dos falsos apóstolos e que agora seguem estes homens em contra do ensino verdadeiro do apóstolo Paulo. O seu coração bate, como qualquer pai espiritual bate quando vê os seus filhos espirituais desviarem-se da verdade. A alegria do apóstolo João era que os seus filhos andassem sempre na verdade. E o apóstolo Paulo está a sentir essa dor, não é, de ver estes irmãos afastarem-se da verdade. Por isso o seu tom é sério. É interessante que justo nesta semana, quando nós tratávamos sobre esta urgência, esta importância e porque é que esta passagem ou esta secção é tão relevante para a igreja, surgiu um debate no Facebook, de alguma forma promovido por um pastor da nossa associação, o pastor Tiago Bugalho, provavelmente vai ouvir-me através da internet, sobre um tema que está a ser controverso e que não devia ser, mas está a ser controverso nas nossas igrejas, que é a presença de pastoras, ou até mesmo mulheres que não são pastoras, mas que pregam nas igrejas. Não é? Ele fez todo um texto sobre o assunto, ele colocou a questão se as mulheres podem ser pastoras, e seria normal ver algumas pessoas do lado liberal a surgirem e a apresentarem os seus argumentos de porque é que eles acham que as mulheres deviam ser pastoras e porque é que eles acham que as mulheres deviam pregar. Mas para espanto nosso, eis que dentro das igrejas batistas, igrejas tidas como conservadoras, ortodoxas, que abraçam somente aquilo que a Bíblia diz e nada mais que a Bíblia, surgiram algumas mulheres, alunas do Seminário Batista, a dizerem o contrário. Que as mulheres sim podem ser pastoras e que as mulheres sim podem pregar na igreja. Deixem-me mostrar-vos exatamente o argumento que uma destas alunas apresentou também, e se vocês quiserem procurar no Facebook, na página do pastor Tiago Galho, podem ver isso. Ela disse: eu acho que esquecemos-nos que Paulo fala debaixo de uma cultura hiper machista. Não digo que ele não tinha o Espírito Santo, mas digo que nós podemos sim limitar o Espírito Santo por causa da cultura. Bem, o que é que ela está a dizer? Entre linhas, é muito subtil o argumento. Ela está a dizer simplesmente que o apóstolo Paulo tinha o Espírito Santo, mas que ele limitou o Espírito Santo quando ele teve que escrever justamente sobre as mulheres. Além disso, ela continua o seu argumento, ela diz, notem ainda a seguir, gostaria de saber se existe algum versículo que diz especificamente que as mulheres não podem fazer parte da liderança ou ser pastoras, ou até mesmo ensinar as Escrituras. Uma leitura anual resolve o problema. Mas não somente isso, ela diz, pessoalmente eu acho que a palavra de Deus se renova a cada dia e fala consoante cultura e épocas. Jesus foi um homem sujeito a uma cultura, mas que ainda assim foi contra a cultura. Bem, o que ela está a dizer com isto? Que a Bíblia muda. E ela muda ou ela submete-se à cultura prevalecente. Além disso, ela diz com todo o devido respeito ao apóstolo Paulo,
que foi um homem inspirado por Deus, sem dúvida, ele, ao contrário do nosso Senhor Jesus, era homem falho, debaixo de uma cultura judaica hiper machista. Bem, o que ela está simplesmente a dizer é que justamente quando ele teve que escrever sobre as mulheres, ele falhou. E muitas das medidas que ele estipulou sobre as mulheres era porque, na verdade, havia muitos problemas causados por mulheres na igreja. Nesta parte ela acertou. Mas o que ela está a dizer é aquilo que normalmente hoje é dito, quando nós queremos colocar um argumento válido dentro da igreja. O que é que nós precisamos de fazer? Bem, atacar o caráter dos apóstolos. Atacar o caráter do Senhor. Atacar o caráter das Escrituras. Nós precisamos de fazer isso, para que aquilo que hoje é prevalecente na nossa cultura seja também válido dentro da igreja, que é chamada uma contracultura. Uma cultura bíblica, que é obviamente distinta da sociedade em que nós vivemos. Esta cultura feminista que tem surgido dentro das igrejas e tristemente até de igrejas conservadoras e de seminários tidos como conservadores, eles dizem coisas do tipo, segundo os intérpretes feministas, no tempo do Antigo Testamento, Deus teve que adaptar a sua palavra à cultura patriarcal prevalecente, a fim de ser compreendido e aceite. Coitado do nosso Deus. Finalmente, agora vem o Messias, que é o Deus encarnado, e Deus novamente teve medo diante do temível monstro da cultura patriarcal. Jesus Cristo não deve ofender a cultura, elegendo uma mulher como apóstolo. Então o que eles estão a dizer é que o Senhor Jesus, até mesmo ele, para não ofender a sua cultura, ele não ia certamente escolher uma mulher. Ele teve medo da sua cultura. Bem, este mesmo argumento podia, por exemplo, ser usado por um homossexual. Ele podia dizer que o apóstolo Paulo e a sua cultura, eles abominavam o homossexualismo, odiavam tanto os homossexuais, que por isso escreveu o que ele escreveu. Mas que agora a nossa sociedade é totalmente pró-homossexual, totalmente aberta ao homossexualismo, assim, há uma revolução sexual lá fora, então nós devemos assim, mudar aquilo que as Escrituras dizem e encaixar também os homossexuais, e podem ser pastores, e podem ser líderes numa igreja de Cristo. Bem, e muitas mais coisas podiam ser ditas dentro do mesmo argumento. Então, para que as coisas sejam aceitas, é necessário denegrir aqueles que escreveram a palavra revelada pelo mesmo Deus. É exatamente o que está a acontecer na igreja de Corinto. Esta é a mesma estratégia que há 2000 anos atrás os falsos mestres, os falsos apóstolos usaram para remover o apóstolo Paulo de diante da igreja de Corinto e para que as suas ideias, as suas doutrinas prevalecessem dentro da igreja de Cristo. Eles fizeram exatamente isto, foi a mesma estratégia, não mudou, continua a ser a mesma coisa. E por isso nós precisamos nesta manhã olhar em primeiro lugar como uma introdução a estes falsos apóstolos, falsos mestres que estão dentro da igreja. Na semana passada o que nós fizemos foi uma coisa geral sobre aquilo que a Bíblia diz sobre estes homens, mas hoje vamos centrar-nos nesta carta. O que é que Paulo tem a dizer-nos sobre o que são os falsos mestres, o que são os falsos apóstolos, para que a igreja tenha a maturidade de quando eles penetram a igreja, ou até mesmo nascem dentro da igreja, eu e tu possamos ver e dizer, não, este homem não é de Deus. O que está a ser ensinado não é da palavra de Deus. Vamos olhar juntos, vamos até 2 Coríntios, está bem? Eu vou colocando alguns pontos na tela para que possam observar. Está bem? Alguns textos vamos ter mesmo que ler. Está bem? Diz assim, em primeiro lugar, aquilo que o apóstolo Paulo chama a estes apóstolos, está bem? Ele chama-os de super apóstolos. Vamos até aí à segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 5, está bem? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Ele diz, porque suponho em nada ter sido inferior a esses, e a minha versão diz, tais apóstolos. Está bem? Algumas versões, tipo a Nova Versão Internacional, usa mesmo esta expressão, super apóstolos. Está bem? Porque Paulo está a ser irónico.
também sarcástico na sua forma de escrever. Além disso, algumas versões mais antigas, a versão corrigida, ela falha porque ela diz excelentes apóstolos. Também ela falha porque, na compreensão dos tradutores, o apóstolo Paulo não está a falar de falsos apóstolos, mas está a falar dos 11 apóstolos. Mas não é a intenção dele falar dos 11 apóstolos, mas dos falsos apóstolos que penetraram a igreja. São super apóstolos. Note o capítulo 12 ainda, versículo 11. Diz: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ou super apóstolos, ainda que nada sou. Então o apóstolo Paulo denuncia, mostra que estes homens querem fazer parecer diante da audiência em Corinto de que eles são especiais, de que eles são super apóstolos. Além disso, em segundo lugar, rapidamente, o apóstolo Paulo menciona na carta aquilo que provavelmente eles usavam para poder ter uma preeminência, uma primazia dentro da igreja. Eles diziam: nós somos judeus. Notem aqui no capítulo 11, versículo 22, está bem? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22. Diz assim: são hebreus? Eu também. Peço perdão. Sim, também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Então estes homens usavam isto, a sua etnia, para de alguma forma ganhar preponderância dentro da igreja. Mas o apóstolo Paulo, ao ver todas estas coisas, ele é muito claro em relação a estes apóstolos. E por isso é que estes apóstolos não podem ser os 11. Eles são falsos apóstolos. Então o apóstolo Paulo considera-os falsos apóstolos e servos de Satanás. Também seria o nosso próximo ponto. No capítulo 11, versículo 13 e versículo 14, também diz assim: porque os tais são o quê? Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não, isto é muito notório nos nossos dias. Estas pessoas se autoproclamam, se auto-intitulam apóstolos de Cristo. Além disso, o texto nos diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Também deixa-nos claro, não é assim, a natureza ou a origem, a fonte destes falsos mestres é o próprio diabo, é o próprio Satanás. O apóstolo Paulo também nos diz que estes homens fazem mercado, comércio com a palavra de Deus. Também vamos recuar um pouco na história da carta. Vamos até ao capítulo 2, notem comigo capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. E isto que nós estamos a ver vai ajudar-nos a entender, está bem, como é que eles agem, como é que eles falam, como é que normalmente eles querem ser vistos, notados dentro da igreja de Cristo. Capítulo 2, versículo 17 diz: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então estes homens fazem mercado, usam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus pode ser usada para muitas coisas. Usam a palavra de Deus para encher os seus bolsos. Há uma motivação financeira por detrás destes homens. Notem aí no capítulo 11, rapidamente comigo, versículo 20. Capítulo 11, versículo 20. Diz assim: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos bofeteie no rosto. É natural ver isto acontecer em igrejas que têm normalmente estes tipos de homens. Assim, estas pessoas estão escravizadas, são devoradas, ficam sem nada para dar tudo a estes homens. Ora, não somente estes homens tinham esta motivação, ou fazer mercado com a palavra de Deus, mas eles apresentaram-se na igreja. Isso nos leva a ver que eles não eram da igreja, mas vieram de fora da igreja. Apresentaram-se na igreja com cartas de recomendação. Vamos até ao capítulo 3, relembrar esse argumento do apóstolo Paulo em relação à recomendação que ele tem e às cartas de recomendação que estas pessoas apresentaram na igreja de Corinto. Diz aí no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos?
Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós outros? Ele está a falar aqui especificamente destes intrusos, destes falsos mestres. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Bem, o que é que ele está a dizer? Estes homens entraram na igreja e trouxeram cartas para que a igreja de alguma forma os aceitasse e desse prontamente, rapidamente, o púlpito para que eles pudessem pregar. Várias vezes isso acontece aqui no Miratejo. Assim, nestes quase 12 anos em que estou aqui, pelo menos recebemos uns 2 ou 3 apóstolos com cartas de recomendação, 2 ou 3 bispos com cartas de recomendação de qualquer igreja, para que eles pudessem ministrar no nosso meio. Às vezes recebo umas mensagens de alguém que quer vir à nossa igreja e normalmente aparece sempre uma pequena recomendação. Pastor, eu sou um levita, estou preparado para servir. E usam esta linguagem para, de alguma forma, se autopromocionarem na igreja. Esta era a mesma atitude dos falsos mestres. Não somente estes homens usavam esta técnica, mas também a sua pregação, a sua mensagem era normalmente a glória da lei, a glória do Antigo Testamento, está bem? Era o que eles pregavam. O apóstolo Paulo não, ele prega a glória de Cristo, a glória do Evangelho. Não temos o tempo para ler toda esta passagem, podem deixar aí anotado também nos vossos cadernos. Mas o apóstolo Paulo mostra este contraste entre a lei e a superioridade do Evangelho de Cristo. Agora, eles usam esta glória da lei porque normalmente ela fascina, mesmo nos nossos dias. Isso é muito normal. Há várias igrejas carismáticas, neocarismáticas, neopentecostais e por aí adiante, já nem consigo nomear todos os nomes, que normalmente usam uma trombeta, os chofares, têm umas cortinas como se atrás tivessem o lugar santíssimo. Muitas vezes os pastores vestem-se como sacerdotes do Antigo Testamento. Têm assim em cima deles uma tenda a lembrar o tabernáculo. Também muitos deles até usam a famosa o tunim e o urim que os sumos sacerdotes usavam. Assim, usam todas essas coisas porque fascina. Era a técnica deles, era isto exatamente que eles faziam, trazendo de volta aquelas glórias da lei que não têm nada para a igreja. Não servem para salvar e não servem para santificar a igreja de Cristo. Mas não somente isto, eles adulteravam a palavra de Deus. Notem o capítulo 4, versículo 2. O apóstolo Paulo diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, não é assim? Eles usam as escrituras, mas um pouco distorcidas, deturpadas, para que as pessoas possam aceitar aquilo como verdade. Além disso, estes homens tinham, aquilo que também vemos muito hoje, um grande culto à personalidade. Notem aqui no capítulo 4, versículo 5, diz assim, porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Esta não era a atitude do apóstolo Paulo, mas ele não está necessariamente a falar dele. Ele está a denunciar a atitude dos falsos mestres. Eles pregam sobre eles mesmos, falam sobre eles mesmos, eles passaram a ser o padrão, a grande meta da igreja, e não o Senhor Jesus Cristo. E diz, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos, simplesmente como vossos servos, por amor de Jesus. Hoje em dia é muito normal nestas igrejas este culto à personalidade, não é? Em que o homem chama a atenção, em que o homem é o centro. E usa-se todo tipo de técnicas para chamar a atenção das pessoas. Estes homens gloriavam-se na aparência, talvez por serem judeus, ou talvez até mesmo pela sua estrutura física, não sei. Notem aqui o capítulo 5, versículo 12, está bem? Capítulo 5, versículo 12. Diz, não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Assim, o apóstolo Paulo
não é assim? Ele preocupava-se com o seu coração, ele preocupava-se com a piedade e não com aquilo que as pessoas viam à primeira vista. Além disso, estes falsos mestres diziam que Paulo era um louco, um lunático. Ainda no mesmo capítulo, notem no versículo 12, diz, versículo 13, melhor dito, porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para vós outros. Não é assim? Trazendo para cima da mesa, mais uma vez, uma acusação, uma calúnia dos falsos mestres em relação à sua pessoa. Algo parecido, não é assim que lemos sobre aquela rapariga, não é? Ele tinha o Espírito Santo, mas foi um bocado covarde diante da sua cultura. Assim, ele constrangiu, de alguma forma, o Espírito Santo para dizer que as mulheres podiam ser pastoras. Além disso, estes homens acusavam o apóstolo Paulo de ter uma motivação financeira. Não vamos ler o capítulo 8, mas notem comigo o capítulo 12, versículo 17, sobre este assunto. O capítulo 8, o apóstolo Paulo fala sobre a contribuição e ele tem aqueles cuidados, e ele menciona ali para que ninguém diga nada sobre a forma como nós estamos a tratar o dinheiro. Mas no capítulo 12, versículo 17, notem o que é que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Ele deixa claro que nem ele, nem os seus companheiros exploraram, tentaram tirar proveito da igreja quando pregaram o Evangelho de Cristo. Eles afirmavam que o apóstolo Paulo era um hipócrita. Também este seria o nosso próximo ponto. Era um hipócrita, alguém que era muito leão quando escrevia as suas cartas, não é assim? Muito forte, ousado quando escrevia as suas cartas, mas quando estava presente, fraquinho, tranquilo. Não é assim? O apóstolo Paulo era aqueles cães que estão dentro da casa, que ladram, mas que quando são soltos não mordem. É Eusébio, não é? Eusébio é assim. Não é? Aqui no capítulo 10, notem comigo que é o texto em si que vamos tratar. Versículo 1 diz: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde. Ele está a trazer para cima da mesa a realidade daquilo que eles dizem lá na igreja, não é assim? Ele é um tímido, um fraquinho, mas quando ausente, ousado para convosco. Bem, esta era a acusação dos falsos mestres. Além disso, eles disseram que o apóstolo Paulo tinha por detrás escondido algum interesse egoísta. Ele era um carnal. Notem o versículo 2 do capítulo 10. Diz: sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Além disso, eles diziam que o apóstolo Paulo era muito forte com as suas cartas, mas a sua presença era fraca e a pregação era desprezível. Também este seria o nosso ponto seguinte. Também podem anotar aí o versículo. Mas além disso, eles consideravam-se os verdadeiros ministros de Cristo. Notem comigo o capítulo 11, versículo 23. Esta questão do apóstolo Paulo. São ministros de Cristo, diz o versículo 23, capítulo 11. Falo como fora de mim, eu ainda mais. E ele dá uma série de exemplos em que ele mostra que ele é um verdadeiro servo de Cristo, que é o que a palavra aqui significa, ministro. O servo mais baixo, o escravo mais baixo, era o apóstolo Paulo. Além disso, estes falsos mestres, não é assim, eles gloriavam-se de receber revelações do Senhor, algo tão típico nos nossos dias, não é? Se tu queres de alguma forma ter autoridade sobre as pessoas, basta só dizer que tiveste umas quantas revelações do Senhor. Ou que estavas a dormir e que o teu corpo ficou aqui e entraste no céu e viste umas quantas coisas giras no céu e tal, e voltas e começas a dizer esse tipo de coisas e as pessoas dizem: uau, este é um homem de Deus. Ou esta é uma mulher de Deus. Porquê? Porque tiveste umas quantas revelações. Era a forma como eles atrapavam estas multidões. Além disso, eles diziam ser grandes operadores de vários milagres. Mas eu e tu sabemos, pelas Escrituras, que até mesmo o próprio diabo pode fazer sinais e prodígios. E que não devia ser surpreendente para mim e para ti que os seus servos façam exatamente o mesmo.
Além disso, para concluir, a grande preocupação do apóstolo Paulo era a igreja. A razão pela qual também estamos a falar sobre isto, a ensinar a igreja sobre isto, não é simplesmente para dizer, eis os falsos mestres, estão a ver, está ali. Não. É porque a nossa preocupação é a igreja de Cristo. Que ela permaneça na verdade. Que ela não se desvie daquilo que é a sã doutrina. Porque sabemos o valioso e o precioso que é a sã doutrina para a igreja. Acabamos de cantar aquilo que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. E se permitirmos que os falsos mestres tenham primazia, é um caos e uma desgraça, uma tragédia para a igreja. Notem o coração do apóstolo. Vamos até 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. Quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Isto, para quem é pai de filhas, sabe o que é que o apóstolo Paulo está a dizer aqui? Este cuidado, esta preocupação que o pai tem, que a sua filha chega àquele momento do casamento totalmente pura, preparada para casar com este homem. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo em relação à igreja, que ela chegue à presença do Senhor, ao momento das bodas, ao momento do casamento, virgem, pura. Mas receio, versículo 3, que assim como a serpente enganou Eva, e continua a enganar até mesmo alunas do seminário, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, esta é a parte triste, de boa mente o tolerais. Esta é a parte triste e a grande preocupação do apóstolo Paulo. Bem, visto os falsos apóstolos que estão dentro da igreja de Corinto e este coração do apóstolo para com a sua igreja amada, notem os grandes propósitos do apóstolo Paulo. São 4, ao escrever toda esta secção. Tá bem? Em primeiro lugar, Paulo nos mostra as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Se hoje realmente existem apóstolos, eles têm que preencher esta categoria. Não é o único texto que nos ensina as credenciais dos apóstolos. Mas fiquemos por aqui, dentro do contexto, dentro desta carta. Em primeiro lugar, tem que ser alguém que faz sinais e prodígios. Tem que ser alguém que realmente faz coisas incríveis. Porque os apóstolos fizeram coisas incríveis. Os próprios lenços dos apóstolos curavam pessoas. Bem, se existe tal homem ou tal mulher nos nossos dias, então que se levante, que vá para os hospitais e que faça exatamente o mesmo que os apóstolos fizeram. Onde estão as testemunhas que presenciaram e viram tais coisas? Não existe, é mentira, é falácia. Vez atrás vez, eu e tu sabemos, descobrimos que estes homens pagaram alguém para fingir, para imitar, para falsear uma situação, um evento que nunca foi real. Mas aqueles verdadeiros apóstolos fizeram algo incrível. Moveram cidades inteiras por causa disso. Pessoas vieram a arrepender-se dos seus pecados por causa de um milagre só. Estes homens dizem fazer milhões que ninguém vê. E as pessoas continuam nas suas misérias de vidas. Além disso, os verdadeiros apóstolos, também em segundo lugar, podes colocar aí, Gustavo, eles tiveram realmente visões e revelações do Senhor. Tiveram revelações e visões do Senhor. Se eu e tu temos um Novo Testamento, na sua grande maioria, foi porque estes homens receberam do Senhor revelações, visões. Agora, nós sabemos, este é algo que normalmente é usado pelos apóstolos dos nossos dias. Mas sabemos que não é real, porque muitas vezes, até mesmo essas revelações, não só não trazem nenhuma novidade, como às vezes a novidade é contraditória àquilo que a palavra escrita diz. Além disso, estes homens, verdadeiramente servos de Deus, também eles tinham frutos de salvação. As pessoas realmente eram transformadas pelo Evangelho. Elas passavam da morte para a vida.
Elas viviam uma vida totalmente de miséria, no pecado, mergulhadas, afundadas no pecado. Mas o Senhor Jesus estendia a sua mão e tirava estas pessoas dessa realidade. E a vida delas passava a ser nova. E isso era um impacto. Acabámos de ler a história da mulher samaritana. De como esta mulher deu testemunho desse encontro com o Senhor Jesus e de como a sua história mudou a história de muitos na cidade de Sicar, dos samaritanos. Além disso, estes homens sofriam por Cristo. Estes homens sofriam por Cristo. Tão diferente, não é assim, dos apóstolos dos nossos dias? Os apóstolos dos nossos dias têm iates, carros de luxo, mansões, vestem as melhores roupas e para eles, nesse aspecto triunfalista, para eles esse é um verdadeiro apóstolo. Eles dizem, nós somos abençoados por Deus, notem. Mas coitados dos apóstolos do Novo Testamento. Coitados destes homens. Se lêssemos estas passagens que vocês veem aí, vocês iriam ver que distinto. Que distinto. Quantas vezes fome, nudez, quantas vezes doentes por viajar, quantas vezes sem saber o que iria acontecer com as suas vidas diante de uma situação difícil. Estes são os verdadeiros apóstolos. São estes apóstolos que a Igreja de Cristo deve abraçar e nunca largar. Nós temos o credo dos apóstolos e nós seguimos o credo dos apóstolos. São os verdadeiros homens de Deus. Não estes dos nossos dias, mas a geração dos 11 e o apóstolo Paulo. Além este primeiro propósito, o apóstolo Paulo tem em segundo lugar um outro propósito importante para a Igreja. O segundo propósito é que a Igreja possa ver quem são os verdadeiros servos de Deus, em contraste com os pastores triunfalistas, sedentos de sucesso e do culto à personalidade. Não é? Quando vocês veem um pastor que só quer sucesso, só quer glória, preocupem-se. Preocupem-se. Se isso acontece comigo, preocupem-se e falem comigo. Admoestem-me, como a qualquer pastor desta igreja. Porque o nosso ênfase é ser um verdadeiro servo de Deus. Imitar o apóstolo Paulo, que imitou o Senhor Jesus Cristo. Além disso, um dos propósitos, ou o terceiro propósito que o apóstolo Paulo apresenta é evidenciar se uma igreja tem maturidade ou não. Há muitas igrejas que quando ouvem falso ensino dizem amém. Aleluia. Isto mostra a maturidade da igreja. De como ela própria não está a crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abraçam o que é errado e revela falta de crescimento pessoal. Então o apóstolo Paulo está a chamar a igreja de Cristo a crescer, a ter maturidade, porque as falsas doutrinas vão chegar, os falsos mestres vão chegar e a igreja tem que ter os ouvidos bem abertos, os olhos bem abertos pela palavra de Deus para dizer isso não. Aqui, não. Não é bíblico. Não é de Deus. É mentira, é heresia. E por último, para entrar no nosso tema, o apóstolo Paulo lembra-nos que nós estamos numa batalha. Eu e tu estamos numa batalha não contra carne e sangue. Não estamos para bater nas pessoas fisicamente. Não estamos para apanhar espadas e armas e matar as pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo. Não, essa não é a nossa luta. Não somos muçulmanos. Somos verdadeiros cristãos. Assim, a nossa batalha é espiritual. É uma batalha pela verdade. É trazer para as pessoas a verdade que liberta estas pessoas das trevas, do pecado, do império de Satanás e que as leva para o reino de luz, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com isto em mente, o apóstolo Paulo escreve os primeiros 6 versículos do capítulo 10. Vamos ler juntos, está bem? Capítulo 10, desde o versículo 1 até o versículo 6, diz o seguinte: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder.
Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu não tenho dúvidas que quando olhaste ou leste comigo rapidamente este texto, tu viste algumas expressões do apóstolo Paulo que nos leva a pensar numa batalha e numa guerra. Observa comigo, por exemplo, no versículo 3, ele diz, não militamos. No versículo 4 ele diz, as armas, também a milícia. Ele diz também para destruir fortalezas. No versículo 5, e toda a altivez que se levante, levando à mente do leitor as torres que eram levantadas. Além disso, ele também diz aqui, levando cativo, que nos leva a pensar no cativeiro que resultava normalmente numa guerra, ou o resultado de uma guerra para quem perdia. E normalmente, também esta expressão, versículo 6, punindo toda a desobediência, nos leva a pensar numa corte marcial, num julgamento. Então nós vemos aqui claramente que o apóstolo Paulo está a lembrar à igreja a batalha que eu e tu temos. Aliás, nós sabemos que a passagem mais conhecida sobre a batalha espiritual foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Efésios capítulo 6, do 10 até o 18, onde ele fala sobre a armadura do crente e de como a igreja deve estar preparada para o dia mau, o dia em que o inimigo vai atacar. Ele também lembra ao seu jovem Timóteo de combater firmado na sã doutrina, para não se envergonhar do combate que o apóstolo Paulo está a travar. Ele lembra a igreja de Filipos que eles também são chamados a batalhar pelo Senhor Jesus Cristo e relembra ao seu amigo Filemão que ele, mesmo estando preso, está em combate. Então a igreja é chamada a batalhar, mas a igreja tem que saber como batalhar. Batalhar de forma a dar glória a Deus. E essa é a nossa proposta nesta manhã. Como é que a igreja batalha pela verdade? Está bem? Como é que a igreja batalha pela verdade? Ou como é que ela deve batalhar pela verdade? Então, o nosso primeiro ponto, e talvez o único hoje de manhã, pelo nosso tempo, também a igreja batalha imitando o Senhor Jesus. Está bem? A igreja imita o Senhor Jesus. Está bem? O nosso pontapé de saída, a forma como iremos começar, não é de outra forma a não ser imitando o Senhor Jesus. Notem as palavras do apóstolo Paulo. Notem aqui no versículo 1, capítulo 10, ele diz assim, e eu mesmo, Paulo. Assim, ele apresenta-se sozinho, ele deixa de fora os seus companheiros. É algo notório, porque no início da carta, ele se apresentou juntamente com Timóteo. Nós sabemos que ele também está com Tito, ele também está com uma série de homens de Deus. E no entanto, quando ele chega a esta secção, ele diz, eu estou aqui, somente eu. Mostra-nos alguém que não tem medo de enfrentar a situação, a circunstância que surgiu na igreja, e aquilo que traz à nossa mente é, aí vem o apóstolo Paulo, preparem-se, porque ele vai começar a cuspir fogo, ele vai destruir esta igreja. Mas não, mesmo apresentando-se, mesmo dando a cara, notem como é que ele faz. O versículo diz, e eu mesmo, Paulo, vos rogo. Vos rogo. Isso é incrível. O homem que foi ofendido é o próprio homem que aparece diante do ofensor. Talvez o ofensor pensasse que ele iria retaliar, vingar-se, mostrar todo o seu ódio, mas não. Ele suplica. Ele solicita. Ele implora. É uma petição pessoal diante da igreja que ele ama e daqueles que se desviaram seguindo os falsos mestres. Ele não somente tem esta atitude, notem, ele usa as características do Senhor Jesus para mostrar-nos que essa é a sua atitude, mesmo quando ele é ofendido. Notem, o texto diz assim, e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. E vamos olhar um pouco para estas duas expressões. A palavra mansidão, ela significa poder sob controle.
As pessoas mais enérgicas, isto é uma afirmação do pastor Hernandes Dias Lopes, as pessoas mais enérgicas e ousadas não são aquelas que dominam os outros pela força, mas as que dominam a si mesmas pela mansidão. É uma paciência diante das ofensas. É um ingrediente do fruto do Espírito. Lembram-se? Gálatas capítulo 5, 22 e 23, a mansidão. Além disso, era também a atitude daquele que normalmente ia e corrigia as ofensas ou as faltas de um irmão. Ele agia com brandura, com mansidão. Além disso, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo chama a igreja de Colossas a revestir-se de uma série de atributos do Senhor Jesus, e um deles é a mansidão. Esta era uma característica saliente nos apóstolos. O apóstolo Paulo pode dizer isto. Notem este testemunho acerca dele e dos outros apóstolos, os verdadeiros apóstolos. Vamos até 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 13. Diz assim: porque a mim me parece, também 1 Coríntios 4, versículo 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Que distinto com os apóstolos dos nossos dias, não é? Estes sabem que estão em último lugar. Como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos, melhor dito, espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até à presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos bofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. E agora notem esta secção, porque esta secção é que nos está a ensinar essa paciência, essa mansidão do apóstolo. Diz, quando somos injuriados, o que é que fazemos? Bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Notem a mansidão do apóstolo Paulo e dos demais verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que Moisés era um varão manso. Não é? O texto de Números, capítulo 12, versículo 3, diz era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Se tu não acreditas na inspiração da Bíblia, vais dizer que este é Moisés a autoelogiar-se. Como acontece por aí e lemos hoje no início. Aliás, nós sabemos, e o apóstolo Paulo também afirma, que era uma característica saliente do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem não se recorda destas palavras do Senhor Jesus em Mateus 11, 29? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aliás, nós sabemos que ele devia ser assim, porque os profetas do Antigo Testamento profetizaram que ele seria assim. Notem Isaías capítulo 42, versículo 1 até o 3, também podem ver aqui na tela. Diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Tão distinto, não é, dos apóstolos dos nossos dias, que são uns gritões, como o Silas Mandafire. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que os mansos serão bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Diz Mateus capítulo 5, versículo 5. Agora é interessante porque esta palavra mansidão, ela era desprezível para os gregos. Os gregos desprezavam totalmente esta palavra. Há várias citações, até mesmo associadas a Sócrates, em que ele faz um contraste entre a dignidade e a honra e a mansidão.
que era tida como uma auto-humilhação. Para eles isso era algo que não valia. Para eles era ser fraco, era fraqueza. E certamente para alguns dos coríntios, influenciados por estes falsos mestres, eles viam nesta característica de Paulo como alguém fraco, mas ignoravam que esta mesma característica esteve em primeiro lugar no Senhor Jesus Cristo. Era a sua atitude e era também dos seus apóstolos. Além da mansidão, vamos analisar também a benignidade, ou como algumas traduções dizem, bondade. Seria exatamente a mesma coisa. Ela significa a indulgência e o perdão daqueles que têm autoridade, que não usam a sua autoridade, mas agem pela graça e decidem não usar todas as suas prerrogativas dos seus direitos. Paulo fala acerca disto, mais à frente neste capítulo, notem aqui no capítulo 10, versículo 8. Notem como ele podia exercer a sua autoridade, mas ele preferia não fazê-lo. Diz assim o versículo 8 do capítulo 10. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então o apóstolo Paulo está preocupado em edificar e não destruir a igreja. Ele quer ser bom, ele quer ser gracioso para com esta igreja. Nós vemos um exemplo mais atrás na carta, no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo fala sobre o perdão que ele estendeu ao homem que foi ofendido e pede à igreja que a igreja perdoe totalmente para que ele não morra nem em tristeza. Então nós vemos esta atitude de bondade e mansidão. Nós não temos dúvidas que nesta área o Senhor Jesus Cristo foi o nosso grande exemplo. Ali na cruz do Calvário, humilhado, injuriado, insultado, ofendido pelos pecadores, naquele mesmo lugar, quando a sua própria nação, os seus próprios irmãos o desprezam e o rejeitam, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Aliás, isto foi tão impactante na vida do apóstolo Pedro, um homem tão impulsivo, um homem tão quente quando surgiam os momentos quentes, que ele próprio é quem descreve melhor isto acerca do Senhor Jesus. Leiam comigo 1 Pedro, vamos rápido até ali, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 19. 1 Pedro 2, versículo 19. Diz assim. Vamos ler do 18, só para entrarmos no contexto. Diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também a quem? Ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é o quê? Grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo ou engano algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, o que é que ele fazia? Não revidava com ultraje. Quando maltratado, o que é que ele não fazia? Não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Notem a grande mansidão do Senhor Jesus. É essa atitude que o apóstolo Paulo está a chamar a igreja quando ela tem que batalhar. Este é o primeiro passo. Não é logo ir com toda a nossa energia e força, não, mas com mansidão, com paciência. Estas duas características, quase sempre unidas no Novo Testamento, tornam uma pessoa generosa no seu modo de avaliar os outros, que é tardia em se ofender, que é perfeitamente apta para aceitar uma repreensão e vive consistentemente acima dos seus próprios interesses. Isto é ser manso e benigno, bom, gracioso. Paulo nos dá um grande exemplo, mesmo diante das ofensas, calúnias, mentiras dos seus adversários. Ele imita a Cristo.
Paulo demonstra que um servo de Deus não deseja a contenda ou a guerra. Ele só chegará aí se não houver outra opção. Paulo não está atrás de sangue, não é movido pelo ódio ou pela vingança. Paulo apela à misericórdia. Aliás, ele próprio dá testemunho de que ele faz isso porque ele recebeu grande misericórdia da parte do Senhor. Vejam este texto comigo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, está bem? Vai aparecer na tela, diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, uma palavra semelhante à mansidão, em que nos ensina essa extrema paciência para com aqueles que nos tratam de forma errada. E servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele sabia, ele que perseguiu a igreja e que com isso perseguia o próprio Senhor Jesus Cristo, ele sabia da grande misericórdia que Deus teve por ele. E por isso ele estendia misericórdia àqueles que o ofendiam, àqueles que o maltratavam e àqueles que eram cúmplices desse mesmo ato, como era a minoria na igreja de Corinto. Esta é uma ilustração boa para isto. Uma das igrejas que nos sustenta, mais ou menos há uns 20 anos atrás, entre o seu grupo de pastores, surgiu uma desavença. Algo bem parecido com o que aconteceu com Paulo e Barnabé. Assim, eles tiveram um conflito. Este conflito não se conseguia resolver. E quando parecia que a coisa podia desplotar para a congregação e trazer uma divisão, uma guerra interna na igreja e destruir o testemunho da igreja na comunidade, o pastor principal que estava envolvido no conflito, ele reuniu os pastores e ele decidiu deixar a igreja. Ele era o fundador da igreja, mas ele decidiu deixar. Porquê? Porque o servo de Deus procura a paz, a união e não a guerra e o conflito. Este é o apóstolo Paulo. Apesar de tudo o que eles estão a fazer contra ele, a primeira atitude dele é trazer paz, união e resolver a questão de forma pacífica. É isto que ele quer fazer, em primeiro lugar, é isto que a igreja deve desejar, em primeiro lugar, imitar a Cristo neste processo. Só para terminar, mais uns 5 minutos, por favor. Vamos olhar um pouco mais para o texto. Vamos até 2 Coríntios, capítulo 10. E notem o que é que o apóstolo Paulo diz ainda no versículo 1. Diz assim: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. E paramos aqui. O apóstolo Paulo traz esta expressão, esta afirmação. É interessante, porque ela é em si irónica. Assim, é como se ele estivesse a trazer algo que está a ser dito entre os coríntios para esta carta. É o que eles estão a dizer lá dentro da igreja. Ele, quando está presente, muito humildezito, mas quando escreve as suas cartas, quando está longe, é um leão. É alguém cheio de coragem. Nós estamos diante de uma das acusações dos falsos apóstolos. Eles acusam Paulo de ser muito fraco, que é o que em si significa esta palavra humilde, não no bom sentido em que eu e tu conhecemos, mas num sentido negativo. Ele é um fraco, ele é um débil, ele é um tímido e até mesmo covarde quando está presente. Quando tem que confrontar as pessoas, é o que eles estão a dizer. Mas é um leão, é um urso, é um monstro quando escreve as suas cartas. Talvez eles mencionassem a carta severa que o apóstolo Paulo escreveu à igreja antes de escrever esta segunda carta aos Coríntios. Notem a atitude dele. Mas se eu e tu olhamos atentamente, o que está em jogo aqui é, na verdade, as atitudes dos falsos mestres. Estes falsos mestres, nós podíamos compará-los com os líderes de Jerusalém. Os líderes de Jerusalém, os líderes de Israel, eles esperavam um Jesus que viesse num cavalo branco, com uma espada na mão, com um grande exército, que pudesse derrotar os romanos e qualquer outro império e que colocasse Israel no topo do mundo. Era o que eles queriam. Eles não esperavam um Messias que nascesse como um bebê.
e nascesse numa manjedoura. Eles não esperavam um Messias que entrasse em Jerusalém triunfalmente montado num jumentinho. Não era isso que eles desejavam. Eles não desejavam um Messias que simplesmente vinha falar e chamar as pessoas ao arrependimento. Eles queriam outro tipo de Messias. Bem, o que eles estão a trazer aqui também é este tipo de pastores e apóstolos, se existem, dos nossos dias, que têm um discurso triunfalista. Eles querem triunfo, eles querem sucesso, eles querem glória. E é exatamente aquilo que está em causa aqui. Na verdade, estes falsos mestres, eles eram tidos como sofistas. Eles eram judeus, mas influenciados pela cultura helenista e muito especificamente pelos sofistas. E provavelmente estás-me a perguntar o que é isso, Mário, o que é que são os sofistas? Bem, notem bem esta descrição dos sofistas e como ela se encaixa nestes pastores que nós vemos nos nossos dias. Bem, os sofistas eram homens inclinados ao autoelogio. Eles deleitavam-se em exibir as suas realizações e a sua oratória. Eles buscavam um grande número de discípulos que vivessem na dependência das suas palavras e pagassem grandes somas de dinheiro pelo privilégio de aprenderem aos pés deles. Além disso, eles tinham uma arrogância sofisticada que passou a ser uma virtude. Não sei se já ouviram por aí, não é, aquelas afirmações do nosso Cristiano Ronaldo, eu sou o melhor. Bem, era o que eles faziam. Além disso, eles tinham uma autoadmiração e tinham isso como uma força. O sofista Polemão, por exemplo, dizia que falava a cidades como alguém superior a reis, como alguém não inferior, a deuses como um igual. Filóstrato atesta que um sofista se sente ofendido em um discurso de improviso diante de uma audiência de olhar sério, relutante em louvá-lo e que não o aplaude. Se visitas uma destas igrejas, mais para a frentex, tu vais ver alguns gritos entre as multidões. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Quando o pregador está a pregar. Porque é isso que eles querem. Eles procuram isso. Esta era a atitude dos sofistas, era a atitude dos falsos mestres em Corinto. Mas esta não era a postura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não procurava nada disso. E porque ele não procurava nada disso, ele era tido pelos falsos mestres como alguém humilde, fraquinho. Notem, ele não tem este padrão, ele não faz da mesma forma, ele não serve. Notem a atitude do apóstolo Paulo, e vamos terminar com este texto. Vamos até 1 Coríntios capítulo 2. E notem como o apóstolo Paulo não tem vergonha de dizer, sim, é verdade, eu sou humilde. Sim, é verdade, eu sou fraco. Sim, é verdade, eu sou débil. Ele não tem problemas de o dizer. Notem 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele não usou estas técnicas do mundo para atrapar ou para angariar, atrair as multidões e as massas. Não fazia nada disso. Além disso, o texto nos diz, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. O único objetivo do apóstolo Paulo, e é aqui que a igreja tem que ter um bom filtro, o único objetivo do apóstolo Paulo é apresentar a quem? A Jesus. Não é ele, não é um culto à personalidade, é somente o Senhor Jesus. Versículo 3, e foi em fraqueza, notem, ele não tem problemas de dizer, em temor, em grande tremor, que eu estive entre vós. Nós vamos ver na segunda secção, ou nesta última secção de 2 Coríntios, de como isto é importante para evidenciar o poder de Deus. O versículo 4 diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de quem? De Deus. No poder de Deus. Então a igreja não procura um carismático,
A igreja não procura alguém que deslumbra na sua forma de expressar-se e que consegue cativar as multidões. Não. A igreja procura um homem que é fraco e que depende e confia somente no poder do Altíssimo. E que espera, anseia, ora, trabalha durante a semana para que o Espírito de Deus possa agir nos corações. É só isso que a igreja deseja e é isso que a igreja quer. Se temos esta atitude, certamente eu e tu iremos ser sempre bons pastores, bons mestres na nossa igreja. Vamos parar aqui, o nosso tempo não nos permite para mais. Na próxima semana vamos continuar, só ficamos no versículo 1 também, mas vamos continuar e a analisar mais estas verdades que ajudam a igreja a ter a maturidade, o conhecimento de Deus, para que ela não seja enganada e ela não possa elevar falsos mestres dentro dela mesma. Está bem? Vamos orar por isto. Senhor amado, nós te louvamos neste final de manhã, Senhores, por este tempo como igreja. Ainda que um pouco dividido ao meio, Senhor, mas nós te louvamos. Por podermos estar juntos, por podermos louvar-te e por engrandecer o Senhor Jesus Cristo, que é a meta, o alvo das nossas vidas. Senhor, nós te rogamos que esteja longe de nós a glória dos homens. Que esteja longe de nós procurar qualquer coisa que venha trazer honra para nós. Mas que o nosso objetivo, o nosso alvo, é fazer morrer o nosso egocentrismo, o nosso narcisismo, e, Senhor, fazer brotar nas nossas vidas somente o Senhor Jesus. Que nos lembremos das palavras de João Batista. Convém que eu diminua e ele cresça. Senhor, que assim seja na Igreja de Cristo. Que possamos imitar o Senhor Jesus diante desta batalha pela verdade, desta batalha espiritual, de, Senhor, tirar os cativos das trevas e trazê-los para o cativeiro da luz. Para serem escravos de Cristo, que vivem uma verdadeira liberdade, livres do pecado, livres da condenação. Senhor, tu sabes todos os corações que estão aqui esta manhã, eu te rogo, se há aqui alguém que ainda não conhece a verdade, que ainda não conheceu o Senhor Jesus, que ainda está atrapado em mentiras, Senhor, que nesta manhã possas tocar o seu coração, dar-lhe do teu entendimento, para ver a tua vida perfeita e a tua entrega na cruz do Calvário pelos pecadores, a tua morte, o teu sepultamento e a tua ressurreição para que todo aquele que crê em ti possa ter vida eterna, salvação. Senhor, nós te queremos pedir que guardes a tua igreja, que ela tenha cuidado aquilo que ela ouve, aquilo que ela lê, e que ela procure somente e deseje somente sã doutrina. E os homens de Deus que te amam e te servem, a ti e à tua igreja. Assim oramos, Senhor, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, que Deus vos abençoe também e bom início de semana para todos.